Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. É uma alegria nessa noite poder compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus. Temos meditado ao longo das quartas-feiras no livro do profeta Daniel e eu te convido a abrir a sua Bíblia juntamente aí com a sua família, no capítulo 2 do profeta Daniel. Capítulo 2 do profeta Daniel. Nós faremos a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 23. Eu sei que muitos de vocês estão lendo o livro do profeta Daniel, muitos já estão familiarizados, mas eu quero fazer a leitura destes versículos para que você entenda o contexto e para que você compreenda aquilo que o Senhor tem para dizer para você nessa noite. Capítulo 2, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis que me podeis dar-lhe, e saberei que podeis me dar a interpretação. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem a misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, diante da Tua palavra, nós pedimos entendimento, nós pedimos discernimento e sabedoria, Pai. Pedimos que nessa noite o Seu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor, através da Tua palavra, nos desafie, nos oriente, nos ensine e nos capacite, Pai, a viver uma vida de fato diferente, uma vida
Pai, relevante em meio a um mundo caído, em tempos onde as mudanças são aceleradas, em tempo onde tudo acontece de maneira tão rápida. Nós pedimos a Tua ajuda, a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Nós temos já há pelo menos 3 ou 4 quartas-feiras meditado sobre esse tema, sobrevivendo em um tempo de mudanças velozes, em tempos de mudanças rápidas, e temos encontrado na vida do profeta Daniel algumas características que têm nos ajudado a entender esse tempo que nós estamos vivendo e também nos desafiado a mudar algumas atitudes, alguns hábitos, a fim de sermos relevantes em meio a essa sociedade caída, em meio a um mundo caído. Pastor Marcos já falou aqui acerca de temas importantes como a resiliência, sobre também a necessidade de aprendermos, estar sempre aprendendo, sobre a importância de cultivar relacionamentos, principalmente relacionamentos com pessoas visionárias. Na semana passada, o pastor Isaac explorou o capítulo 3 de Daniel falando sobre coragem, sobre coragem para sobreviver em um mundo de mudanças intensas, de mudanças velozes. E nessa noite, a partir da leitura destes versículos do capítulo 2, eu quero meditar com os irmãos sobre o tema responsabilidade. Responsabilidade para sobreviver em um mundo de mudanças velozes. E eu quero fazer aqui algumas perguntas para que você possa refletir essa noite. Diante do que temos vivido, diante desse quadro que se manifesta no mundo que estamos vivendo, como você tem se comportado ao longo dessas últimas semanas, desses últimos dias? Qual tem sido a sua postura diante dos problemas, diante dos desafios desse tempo? Você tem sido alguém passivo, ou seja, alguém que não tem reagido, alguém que não tem se esforçado diante dos fatos, tem tido alguma iniciativa ou pouca iniciativa? Quando você é pego de surpresa em alguma situação, você tem reagido de que maneira? Você fica paralisado, você tem ficado inerte, isento a tudo o que está acontecendo ao seu redor. Você procura desculpas, busca apontar culpados ou se justificar, tentar explicar o porquê tudo isso tem acontecido ou porquê a sua vida tem sido tão difícil. E por falar em se justificar e sempre buscar respostas ou culpados, eu me lembrei da história de um garotinho chamado Billy, que aos 4 anos era o terror da igreja onde ele congregava, o terror do jardim de infância. Ele empurrava as crianças, tinha esse hábito de empurrar as crianças e sempre dizer que não tinha sido ele. E ali a professora do jardim de infância, da escola bíblica, um dia propôs a Billy que ele fizesse a oração. E ela ficou imaginando o que ele ia pedir. E a oração dele foi muito simples. Ele disse assim: Jesus, eu oro pedindo ao Senhor que ajude essas crianças a não caírem tanto. E é bem assim, diante das crises, diante das transformações que estão acontecendo aceleradamente, tem muitas pessoas que têm se comportado de maneira passiva, às vezes indiferente, pessoas que ficam se justificando, procurando desculpas ou culpados, enquanto outras se colocam numa situação de completa dependência, ou seja, ficam esperando que alguém tome alguma providência. Pessoas que cruzaram os braços, estão esperando que as autoridades resolvam o problema, esperando que o prefeito solucione o problema, que o patrão ou até mesmo que o pastor resolva o seu problema. Pessoas que ao invés de assumirem a bronca, de assumirem a responsabilidade, de levantar a cabeça, de buscar solução para os problemas, elas preferem terceirizar as suas responsabilidades e sair então dizendo por aí: não, vamos esperar, eu tenho esperança de que esse tempo vai passar, de que isso vai melhorar. Aliás, sobre esperança, eu sempre me lembro de algumas frases do filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim que a gente não deve confundir esperança do verbo esperançar com a esperança do verbo esperar. Quando a gente fica apenas esperando diante dos quadros que nos assolam, por exemplo, diante da violência, o que nós podemos fazer? Diante do desemprego, o que eu posso fazer? Diante da fome, corrupção, o que eu posso fazer? Eu espero que alguém resolva isso. Mas esperança do verbo esperançar não é isso. Ele diz assim que esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, é não desistir, é levar adiante, é se juntar com os outros para fazer diferente. Isso é verdade. Nós precisamos ter esse tipo de esperança, de responsabilidade. O texto bíblico que nós lemos revela que Daniel estava vivendo uma situação muito complicada.
Ele havia sido tirado da sua terra, foi arrancado do meio do seu povo, roubaram os sonhos que ele tinha, aniquilaram os seus projetos, as suas esperanças e tudo mais. Daniel passou por muitas dificuldades, muitas perdas. Veja, ele perdeu os seus amigos, perdeu o seu povo, perdeu a sua família. Ele estava sozinho e mesmo diante dessas circunstâncias, quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós não vemos alguém passivo, alguém dependente, alguém reclamando da vida. Muito pelo contrário, nós enxergamos em Daniel alguém obstinado, alguém resiliente, alguém que assume as responsabilidades e que transforma as crises em condições de fazer a sua vida acontecer. Tenho certeza que, assim como eu, você também já sofreu muitas perdas, já enfrentou e ainda enfrenta muitos problemas, muitas dificuldades. Mas a grande questão é como nós iremos agir, como nós vamos reagir frente aos desafios desse mundo tão acelerado. Observe que aqui, no caso de Daniel, não tinha o que se fazer, não havia outra alternativa, não dava para voltar atrás, não dava para ser diferente do que era. Então Daniel decide chamar para si a responsabilidade. Se nós realmente estivermos dispostos a aprender com o profeta Daniel e mudar a nossa maneira de viver, a fim de sobrevivermos a este mundo de mudanças rápidas, precisamos aceitar que mudança e responsabilidade andam juntas. Não podemos ter nenhuma mudança de comportamento a menos que assumamos a responsabilidade pelas nossas ações. Se somos simplesmente vítimas do nosso ambiente, o ambiente torna-se o responsável. Se somos apenas o produto do que os outros fizeram conosco, então eles são os responsáveis e não nós. A responsabilidade é a capacidade que nós temos de responder por nós mesmos, de responder pela nossa vida. É ter disposição não apenas para assumir culpas, não, mas de olhar para frente, de entender que Deus te escolheu, que Deus te chamou, que Deus te regenerou, a fim de que você possa cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida, os propósitos que Ele designou para você. Daniel entendeu isso. Ele compreendeu qual era a sua responsabilidade diante dos problemas daquela época. E nessa noite, então, baseado nesse texto bíblico, eu quero destacar aqui pelo menos 3 atitudes do profeta que podem nos ajudar a sobreviver nesse mundo de mudanças constantes, de mudanças rápidas. Em primeiro lugar, ele teve iniciativa para assumir a responsabilidade. Veja novamente os versículos de número 14 até o 16. Veja só que Daniel, ele fala avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, e pergunta o que é que está acontecendo. E aí depois no versículo 16, a palavra de Deus diz: foi Daniel ter com o rei, lhe pediu tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. No dicionário da língua portuguesa encontramos a seguinte definição para a palavra iniciativa: é traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria. Veja bem, iniciativa não se trata de uma ação impulsiva. Observe que Daniel não age instintivamente, ele age prudentemente, é isso que diz o versículo 14. Daniel toma uma atitude, mas ele toma com sabedoria e com coragem. Veja que ele fala com o oficial do rei, ele tenta entender o que está acontecendo, e depois, no versículo 16, ele vai falar diretamente com o rei, ele toma essa iniciativa. Iniciativa, então, pode ser entendida como a capacidade de reagir, capacidade de tomar providências oportunas em situações inesperadas ou de emergência, ou seja, a iniciativa nasce exatamente em momentos de crise, de mudança, de desconforto, exatamente como os dias que nós temos vivido. Mas colocando tudo isso de uma maneira prática, iniciativa para assumir responsabilidade significa você dizer: espere um pouco, eu tenho reclamado demais, eu tenho vivido uma vida de completa alienação, eu tenho colocado a responsabilidade da minha vida sobre a minha esposa, sobre meus pais, sobre o meu chefe, e isso não está certo. Eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida. Eu tenho que assumir a responsabilidade sobre a minha vida, pela minha vida. Precisamos ter iniciativa para assumir as nossas responsabilidades. Diante de um problema imenso, onde estava em jogo a sua própria vida, Daniel se dispõe a buscar uma solução.
E em meio à crise ele encontrou uma oportunidade, não apenas de livramento, mas também para que o nome do Senhor fosse glorificado. Se o seu casamento está em crise, não desista. Tome a iniciativa de transformar o que hoje está praticamente destruído em um testemunho de bênção, que poderá ser útil para transformar a vida de outros casais e para que o nome do Senhor seja glorificado através do seu casamento. Se as coisas não estão indo muito bem no seu negócio, se na empresa onde você trabalha vocês estão enfrentando dificuldade, tome iniciativa, assuma a responsabilidade, procure enxergar oportunidades, não apenas ficar reclamando, não apenas ficar criticando, mas tome para si a responsabilidade de ajudar, de se comprometer. Em meio aos problemas financeiros, busque saída, busque soluções, mas também lembre-se de manifestar a sua fé. Lembre-se de, nesses momentos, testemunhar a sua fé, para que o nome do Senhor seja glorificado quando as pessoas presenciarem a providência de Deus na sua vida. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, no versículo 20, nós encontramos um exemplo típico de alguém que assumiu a responsabilidade, de alguém que teve iniciativa para assumir responsabilidade. Jesus está caminhando, indo para a casa de Jairo, a filha de Jairo havia morrido, Jairo era um homem importante naquela sociedade, mas surge uma mulher no meio da multidão com um fluxo de sangue. Já haviam 12 anos que aquela mulher estava lutando contra a sua enfermidade, e a palavra de Deus relata que ela já havia passado por muitas dificuldades, passado por vários médicos, gastado todo o seu dinheiro, e a situação dela não melhorava, muito pelo contrário, havia piorado. Então ela decide tomar uma iniciativa que mudaria para sempre a sua vida. Ela pensa, se eu apenas tocar nas vestes desse homem, de Jesus, eu serei curada. E então ela vai na direção do seu objetivo, enfrentando os preconceitos da época, enfrentando a multidão, assumindo os riscos da sua atitude, ela alcança Jesus finalmente e ela toca em suas vestes. Por sua enfermidade, ela era considerada pela sociedade da época alguém impuro, uma mulher impura que não poderia ter contato com ninguém, muito menos tocar em alguém, porque eles acreditavam que quando ela tocasse em alguém, aquela pessoa também se tornaria impura. No entanto, quando ela toca em Jesus, acontece exatamente o contrário. Ao invés do impuro contaminar o puro, a Bíblia relata que sai de Jesus poder, virtude, e aquela que outrora era chamada de impura, agora está purificada. Iniciativa para assumir responsabilidades. É isso que eu e você precisamos em tempos como esse que temos vivido. Tenha fé, tome coragem, lembre-se que o mesmo Deus que cuidou de Daniel é o mesmo Deus que cuida de você, é o mesmo Deus que te dará força, que te dará vigor para enfrentar qualquer situação. Em segundo lugar, Daniel teve humildade para dividir a responsabilidade. Humildade para dividir a responsabilidade. Eu quero que você volte-se agora para o versículo 17 e também para o versículo 18 e vamos ler também o versículo de número 30. Versículo 17 diz que Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. E aí o versículo 30 diz assim, quando ele está conversando com o rei: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim sabedoria maior do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. Veja bem a humildade de Daniel. Humildade de assumir que ele não era melhor que ninguém. E humildade de compartilhar com seus amigos o problema que ele tinha para resolver. Precisamos reconhecer, queridos, que as nossas capacidades, por maiores que sejam, têm limites. Todos nós sabemos um monte de coisa, todos nós queremos assumir a nossa responsabilidade pela nossa vida, queremos conduzir a nossa vida, mas nós precisamos entender que nós somos seres limitados. E reconhecer as nossas limitações significa aceitar que não sabemos tudo, que não temos solução para tudo, que não temos todas as respostas, que não somos donos da verdade. Deus nos criou para a cooperação. É por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que a igreja é um corpo. Você não vai dar conta de fazer tudo sozinho, querido. Aliás, se você tentar seguir por este caminho, você vai se cansar, você vai se arrebentar logo mais adiante. Observe que no versículo 16, Daniel está falando com o rei, então ele sai da presença do rei
Ele vai para sua casa e aí ele não tem nenhum orgulho, ele não tem nenhum problema em compartilhar com seus companheiros. Daniel é alguém bem resolvido, é alguém que não está procurando glória para si, não. Ele quer resolver o problema, ele chega para os seus amigos e diz assim, olha, vocês orem por mim, porque a situação está complicada. Se Deus não tiver misericórdia, ele usa aqui, pede para que Deus tenha misericórdia, se Deus não tiver misericórdia, nós estamos tudo perdidos, nós estamos na roça, porque o rei sonhou alguma coisa, ele não quer contar para ninguém. Ele precisa que alguém conte o sonho, e ele precisa que alguém interprete o sonho. Então, eu preciso que vocês orem, que vocês me ajudem em oração. Eu tomei a iniciativa de assumir a responsabilidade e disse para ele que Deus vai revelar. Então agora nós precisamos orar para que Deus revele. Os amigos então de Daniel se unem a ele, e eles começam a orar. E aí, a palavra de Deus diz que à noite, Deus dá uma visão para Daniel. Deus dá a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor para Daniel. Todos nós, irmãos, vamos precisar de alguém em algum momento, vamos precisar de ajuda em algum momento. Por isso é necessário ter humildade para dividir as responsabilidades. Pedir ajuda quando necessário, reconhecer que você não é melhor que ninguém, como Daniel declarou no versículo 30, né? Não porque haja em mim mais sabedoria do que em outros viventes. Não, ter humildade para dividir responsabilidade, implica em delegar tarefas, confiar nas pessoas, compartilhar sonhos, dar oportunidade para o outro, mesmo sabendo talvez que ele poderá se destacar e você ser esquecido. Aliás, não há coisa que mais se oponha à vontade de Deus na nossa vida, na vida de alguns de nós, do que o nosso próprio orgulho. O nosso egocentrismo, a nossa insistência para que prevaleçam os nossos pontos de vista, os nossos desejos, as nossas preferências, as nossas vontades, a nossa dignidade, tudo que é nosso. E eu me lembro que houve na história norte-americana, um presidente chamado Abraham Lincoln, né, que mesmo no auge da fama nunca permitiu que as suas ambições pessoais fossem maiores ou assumissem, se interpusessem no caminho das suas mais amplas utilidades ao mundo. Ele tinha ambições, não há dúvida, era um homem sonhador, mas ele não levava em conta a opinião que os outros tinham dele, apesar de serem boas as opiniões. Ele não deixava que nada tirasse o foco da sua responsabilidade, do seu dever, do seu chamado. Era alguém humilde, alguém que abriu mão dos seus direitos, da sua dignidade em prol do outro. E é interessante ver que a grande maioria dos estadistas falam exatamente nisso. Napoleão Bonaparte, que foi um grande imperador, é um exemplo disso. Quando ele tentou colocar os seus irmãos, os seus amigos no governo, logo ele caiu. A ambição acaba destruindo tais fins. E Charles Alberston escreveu que os personagens mais poderosos da história têm sempre sido homens que renunciaram a tronos, e não os que deles se apoderaram. O rei de toda a história é aquele que deixou seu trono, que se vestiu com as vestes da carne humana, a fim de que todos nós pudéssemos ser reis e sacerdotes de Deus, seu Pai e nosso Pai. Aleluia! Nós precisamos de humildade. Precisamos de humildade para dividir as responsabilidades e saber que nós podemos contar uns com os outros. E é muito bom ver isso acontecendo na vida da igreja. Eu fiquei pensando, como que essa pandemia mudou a maneira de ser igreja, ainda que distantes. Eu estava pensando no começo o que é que Deus tem para a igreja nesse tempo, mas agora eu estou pensando diferente, estou pensando o que é que a igreja tem para o mundo nesse tempo. Veja só como a gente começa a se mobilizar. E é isso que é a igreja, é isso que é ter humildade, isso que é saber cooperar uns com os outros, dividir as nossas responsabilidades com humildade e com amor. E para encerrarmos, terceiro e último ponto, Daniel teve sabedoria para lidar com a responsabilidade. Nós vamos voltar aqui os olhos para os versículos 20 a 23. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, sabedoria é diferente de conhecimento. A gente pode ter bastante conhecimento e pouca sabedoria. Dr. Russell Shedd dizia que a sabedoria é a inteligência que enxerga bem, enxerga além do horizonte desta vida curta e insegura. Portanto, aquele que quer ser sábio, aquele que quer aprender, receber a sabedoria de Deus, precisa avaliar tudo à luz da eternidade. Não olhar com os olhos terrenos, mas olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E a verdadeira sabedoria, ela se revela quando você une o conhecimento à prática, a teoria à ação. É exatamente isso que nós enxergamos na vida de Daniel. Uma sabedoria que vinha direto de Deus, que não tinha um fim em si mesmo. Não.
A sabedoria de Daniel era utilizada para atender às suas responsabilidades. A sua sabedoria correspondia às suas responsabilidades. Daniel foi uma pessoa que soube lidar com as suas responsabilidades e o fez com sabedoria. E olha que não eram poucas, né? Ele tinha responsabilidade com a sua fé, jamais negou a sua fé. Tinha responsabilidade com a sua própria vida. Tinha responsabilidade com o seu trabalho, porque ele trabalhava no palácio. Ele tinha responsabilidade para com o seu povo, para com os seus amigos. Em momento algum ele deixa de ser alguém responsável. E Deus o honrou. Deus o honrou. Preste atenção no que eu vou te dizer. A partir do momento que você começar a lidar com as suas responsabilidades de maneira sábia, a partir do momento que você começar a fazer aquilo que você deve fazer, a partir do momento que você começar a fazer aquilo que você pode fazer, você verá o agir de Deus fazendo aquilo que você não pode fazer. Preste atenção. A partir do momento que você, com sabedoria, começar a fazer aquilo que você pode fazer, você verá Deus agir fazendo aquilo que você não pode fazer. Talvez você fique preocupado pensando assim, olha, ok, eu entendi, eu vou assumir as minhas responsabilidades, mas tem muita coisa que eu não sei como resolver. Tudo bem, não tem problema, fique tranquilo. Também foi assim com Daniel. Ele estava preocupado sim, como resolver esse problema. Mas o que ele fez? Ele foi orar. Ele se juntou com seus amigos e foi pedir a Deus sabedoria. E é isso que nós precisamos fazer. E no capítulo 1 da carta do apóstolo Tiago, versículos 5 e 6, ele diz assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança o rosto e ser-lhe-á dada. Versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para a outra. Peça a Deus sabedoria, peça com fé, porque Ele dá àquele que o pede. A sabedoria que você precisa lidar para lidar com as suas responsabilidades vem do Senhor. Daniel reconhece isso. Se você olhar aqui para o versículo de número 20 até o versículo de 23, você vai ver ele reconhecendo. Olha só, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, revela o profundo e o escondido. E aí então, no versículo 23, ele louva ao Senhor dizendo: eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Dom Alberto Correia escreveu que a sabedoria vem de Deus e para Ele nos conduz. A sabedoria vem de Deus e para Ele nos conduz. Que ela seja implorada numa vida intensa de oração, que ela seja testemunhada e compartilhada na nossa comunidade, a fim de que as novas gerações também vivam isso, experimentem isso, a fim de que a igreja do Senhor seja edificada, que a nossa oração seja como a oração de Moisés, lá no Salmo 90, versículo 12, onde ele pede ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Amém? Quero orar juntamente com você nesse momento, mas antes de orar eu queria que você refletisse a partir de tudo isso que Deus ministrou aí no seu coração nessa noite, na maneira como você irá daqui em diante lidar com as suas responsabilidades. Ao invés de você ficar se lamentando, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar procurando culpados ou desculpas para os seus problemas, assuma as suas responsabilidades. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Diante de tantos problemas, em meio a tantas incertezas, quando você se deparar com uma situação como a de Daniel, em que você precisa de uma ação do Senhor, peça a Deus sabedoria, ore. Faça 3 perguntas. Primeira, como eu posso resolver esse problema? Se você chegar à conclusão de que você não consegue resolver esse problema, pergunte então, o que é que eu posso fazer dentro desta circunstância para pelo menos ajudar? E por fim, se isso não for possível, pelo menos pense como você pode minimizar as consequências desse problema. Sempre há algo que você pode fazer quando você assume a responsabilidade. Ao longo dos dias que ainda nos restam essa semana, procure se lembrar da vida de Daniel, dos exemplos de Daniel, aprendendo com Daniel, e procure, assim como ele, tomar iniciativa para assumir as suas responsabilidades, ter humildade para dividir a responsabilidade e buscar do Senhor sabedoria para lidar com as responsabilidades. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos por esse tempo tão precioso de meditação, de reflexão na Tua Palavra, a partir da vida do profeta Daniel, que mesmo, Pai, tendo vivido há tanto tempo atrás, nos traz verdades tão preciosas e nos faz entender, Pai, que a humanidade, que os tempos se passam, mas tudo continua acontecendo da mesma maneira, os tempos vão se transformando, mas em especial a nossa geração tem experimentado mudanças aceleradas, mudanças muito rápidas, que geram em nós angústia muitas vezes, que gera ansiedade no coração de muitos, porque não sabem como lidar, não sabem como fazer. Mas, Pai, nessa noite, diante da Tua Palavra, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a assumir, Pai, as nossas responsabilidades e entender que o Senhor é quem está no controle. Nos ajuda, Pai, e nos dá capacidade para que diante de tudo isso que está acontecendo, nós tenhamos iniciativa, que nós tenhamos, Pai, humildade e que nós tenhamos sabedoria, Pai, para lidar com todas essas coisas. Nós oramos nessa noite, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, ministrando ao seu coração. Em nome